simples. Hoje vamos falar sobre uma das coisas mais importantes para a gente começar bem 2025. Tá? Vamos falar sobre reserva de emergência. Por incrível que pareça, todo ano muda um pouco as coisas importantes na hora de constituir a reserva de emergência, porque todo ano surgem novos produtos cuja intenção deles é servir como alternativa para a reserva de emergência. Alguns eu gosto, alguns eu não gosto, e claro, todo ano eu falo para vocês se aqueles novos produtos que surgiram são bons ou não, e explico tudo e não escondo nada. Vamos começar do começo então, muito rapidamente, porque a maioria de vocês já sabem o que é reserva de emergência. É aquele dinheiro que a gente tira da carteira de investimentos, então a reserva de emergência não faz parte da sua carteira de investimentos, e o que a gente quer tirando esse dinheiro é um dinheiro que a gente vai deixar guardadinho, sem risco nenhum, para caso alguma coisa acontecer, você não precisar vender parte da sua carteira de investimentos, correndo o risco de vender aqueles ativos no pior momento. Quanto que a gente vai deixar separado? A gente vai deixar separado aproximadamente 6 meses dos seus gastos mensais. Então, por exemplo, Marília, trabalho como barman. E vamos supor que essa é uma profissão que você facilmente se recoloca no mercado. Se esse for o seu caso, de repente você pode trabalhar com uma reserva de emergência menor, menos de 6 meses dos seus gastos. Não, Marília, eu sou prático de barco, né? Eu piloto barco. Aí vai ficar muito mais difícil de você se recolocar caso alguma coisa acontecer, uma coisa muito específica, um nicho muito específico, e portanto seria ideal você deixar mais de 6 meses de reserva de emergência, mais de 6 meses dos seus custos mensais. Então, o que eu vou usar para investir na minha reserva de emergência? O que eu quero com a minha reserva de emergência é tomar o menor risco possível. Eu vou colocar minha reserva de emergência num dos ativos mais seguros de todos. Ou seja, eu vou colocar eles em renda fixa. Qual renda fixa escolher? Vamos lembrar que em renda fixa eu tenho 3 indexadores, tá? Eu tenho pós-fixado, que é Tesouro Selic, títulos atrelados à Selic ou títulos atrelados ao CDI, pós-fixado. Pré-fixados, que são aqueles que tem só uma taxa, então 15%, 14%, enfim. E IPCA+, aqueles títulos que são IPCA+, 7,5%. Qual desses 3 eu vou escolher para reserva de emergência? Apenas, única e exclusivamente, o pós-fixado. Por que eu não posso escolher os outros, Marília? Porque o pré-fixado e o indexado à inflação sofrem marcação a mercado, correndo o risco de eu sacar antecipadamente menos do que eu coloquei. Marília, não entendo o que é pré-fixado, indexado à inflação e pós-fixado. Não tem problema. Deixamos aqui embaixo da live um link gratuito para o meu livro Renda Fixa Não é Fixa, versão digital. Baixa o meu livro, tem um capítulo só sobre pré-fixados, um capítulo só sobre indexados e um capítulo só sobre pós-fixados. Agora, aonde eu vou colocar? Qual pós-fixado eu vou colocar? E aí tá a chave do jogo. Dentro da gama dos pós-fixados, tem vários tipos de produtos. Alguns são usados para reserva de emergência por algumas pessoas, mas eu não gosto. Fundo Tesouro Selic taxa zero realmente é mais vantajoso? O Fundo Tesouro Selic com taxa zero, ele tem uma coisa boa e uma coisa ruim em relação, por exemplo, ao Tesouro Selic. A coisa boa é que ele é taxa zero, então o Tesouro Selic do Tesouro Direto, para investimentos acima de R$10.000, cobra 0,20% ao ano de taxa de administração, de taxa da B3. Essa taxa de 0,20% ao ano é muito baixa, mas é mais alta do que zero que esses fundos Tesouro Selic cobram. Por outro lado, o Fundo Tesouro Selic Simples come cotas, ou seja, a cada 6 meses ele paga imposto de renda de 15%. Enquanto o Tesouro Selic, se você investe num Tesouro Selic para 2030,
você só paga imposto de renda no vencimento do título, ou se você resgatar antes, no resgate antecipado. Isso é um benefício, porque se você vai resgatar só em 2030, você vai ficar 5 anos sem pagar imposto de renda e vai pagar só no final. E esse imposto de renda que você pagou no fundo com Come Cotas, no Tesouro Selic está rendendo juros sobre juros sobre juros para você. Então, o que acontece? Por um lado, o Fundo Selic Simples no curto prazo é mais, levemente assim, muito pouco, tá? É mais rentável do que o Tesouro Selic. Mas passou lá para os 2 anos e meio, aí inverte por conta do Come Cotas. Resumindo, eu, Marília, penso assim, tanto faz ser um Tesouro Selic ou um fundo Tesouro Selic com taxa zero. Caixinha Nubank. Teve uma caixinha da Nubank, acho que foi na pandemia, não lembro, que deu prejuízo de marcação a mercado porque investia em crédito privado. Então toma cuidado em qual caixinha da Nubank você está investindo. Se é uma caixinha que investe só em tesouro Selic, beleza. Se é uma caixinha que investe em crédito privado, aí eu já não gosto. CDB é 110 do CDI. O CDB tem um ponto, tá? Depende se você está investindo num CDB de um banco arriscado ou de um banco seguro. Vamos lembrar que na pandemia tiveram 2 bancos que entraram em liquidação pelo Banco Central. Quem tinha dinheiro nesses fundos, nesses bancos, o último a receber, acho que demorou mais de 80 dias para receber do FGC. Então, a reserva de emergência não pode demorar 80 dias para você receber. Se você precisa do dinheiro, e muita gente precisou do dinheiro na pandemia, você tem que receber na hora. Então, se é CDB, não pode ser CDB de banco arriscado, tá? Então, eu vejo muita gente colocando reserva de emergência em fundo de crédito privado. Esse, assim, é o erro mais comum que eu vejo, por exemplo, nos clientes da Nord Wealth. Não é recomendado por reserva de emergência em crédito privado. Você quer fazer uma carteira de crédito privado para render mais? Pode fazer, mas na sua carteira de investimento, correndo risco de liquidez, correndo risco de marcação a mercado. Alguns até falam assim, mas meu fundo de crédito privado é liquidez diária. Pior ainda, porque daí ele vai comprar ativos que têm vencimento mais longo, mas vai te dar liquidez diária. Aí no meio de uma crise de mercado, o pessoal vai sacando o dinheiro, o gestor é obrigado a vender os títulos, mas fica com problema de liquidez porque aqueles títulos não são de liquidez diária. Então toma cuidado, eu não recomendo fundos de crédito privado para reserva de emergência. LC e LCA, vamos lembrar que mudaram as regras da LC e LCA e agora a carência mínima é 9 meses e 1 ano, então fica mais difícil você encontrar LC e LCA liquidez diária após 3 meses, que antes você encontrava. Então, você fica travado em 1 ano, aí se você tiver uma emergência em 6 meses, como é que você vai fazer? Então, tem que tomar cuidado só com a iliquidez da LC e LCA. Quais ativos que eu gosto de utilizar? Eu gosto de Tesouro Selic, comprado no Tesouro Direto, tá? Mesmo com a taxa de 0,20, mesmo se você tem acima de 10 mil reais. Marília, tenho 10 mil reais. Você não vai pagar a taxa de 0,20 da B3. Tenho 11 mil reais. Então, em 10 mil reais você não vai pagar nada, nenhuma taxa. Em R$1.000 você vai pagar a taxa de 0,20, tá? Marília, mas eu tenho 10 mil reais na corretora A e 10 mil reais na corretora B. A que você investiu primeiro, você vai ter isenção e na corretora B você vai pagar, tá? Então, é 10 mil reais no total por CPF, beleza? Para ter a isenção de 0,20. Então, gosto de Tesouro Selic, gosto de fundos Selic simples com taxa zero, como já expliquei para vocês. E gosto também de CDB de liquidez diária a 100% do CDI ou mais. É muito importante que, se você vai investir num CDB a 100% CDI de liquidez diária,
que ele seja de um banco muito seguro. Por quê, Marília? Pelo que eu falei para vocês, numa hora de crise, você não pode ir para a fila do FGC com a sua reserva de emergência, que é um dinheiro que você vai ter que sacar. Não dá para ir para a fila do FGC. Ah, Marília, mas o Daicoval paga 110 do CDI no CDB de liquidez diária. Beleza. O Daicoval é um banco que eu gosto, é um banco seguro, né? Então, tudo bem. Agora, Marília, tem aqui um CDB da CNH Capital pagando 110% do CDI em liquidez diária. Não, aí já não, né? Então, assim, depende muito de qual banco é. Se é um banco que tem um balanço consistente, tem ROI, né? Tem retorno acima do CDI, tem alavancagem baixa, é consistente na sua estratégia ao longo do tempo, ok. Por via das dúvidas, se você não tem o Renda Fixa Pro e não sabe quais bancos eu recomendo e quais bancos eu acho seguros, vai nos top 5 bancões, né? Itaú, Bradesco, Safra, Santander, Banco do Brasil, Caixa Econômica, tá? Vai nesses top 6 aí que você vai estar muito bem. Quem tá no Renda Fixa Pro, lá tem uma lista com mais de 40 bancos, onde eu falo quais eu gosto e quais eu prefiro evitar. Aí da lista dos que eu gosto, aí você pode pôr em CDB de liquidez diária 100% CDI. Marília, vou comprar Tesouro Selic, compro o mais longo ou mais curto? Tanto faz, todos os Tesouros Selics vão render Selic, né? E vão render a mesma coisa, mas quando você entrar no Tesouro Direto, você vai ver que o Tesouro Selic tem uma taxinha lá, é Selic mais 0,10. Esse 0,10, ele pode variar um pouco por condições de oferta e demanda do título, né? Por condições de mercado. Essas oscilações, essas pequenas oscilações de taxa, provocam oscilações de marcação a mercado. Então, na crise, em 2020, essas oscilaçõezinhas de taxa chegaram a abrir em 40 bases a taxa, provocando, para quem tinha um título de longuíssimo prazo, que na época era o 29, que era o mais longo, um prejuízo de 1% no PU. Isso durou assim 2 semanas, foi super rápido, porque foi condições de oferta e demanda, depois todo mundo começou a entrar e estabilizou. Mas pode acontecer, tá? É importante você saber que pode acontecer. Então, do ponto de vista de minimizar o risco de oscilação, o mais curto seria melhor. Porém, quanto mais longo, mais você se beneficia do fato de não pagar imposto de renda periódico e só pagar o imposto de renda no final. Então, do ponto de vista tributário, de rentabilidade potencial, quanto mais longa a LFT, melhor para você, porque você economiza os pagamentos periódicos de imposto de renda para só pagar no final. E aí o dinheiro fica rendendo juro sobre juro sobre juro para você. Então, eu, Marília, entro no mais longo, porque eu sei que essas oscilações de marcação a mercado, se elas acontecem, elas são muito pequenas e elas corrigem muito rápido. Mas, se você é ultra conservador e se você vê o seu Tesouro Selic oscilar, você vai ficar apavorado, entra no mais curto. Beleza, já fiz a minha reserva de emergência, fiz nesses ativos que você falou, então Tesouro Selic, Fundo Tesouro Selic Simples com taxa zero ou CDB de liquidez diária 100% CDI ou mais de bancão. Coloquei nesses 3, beleza. E na minha carteira de investimentos? Pois é, nas próximas lives que eu vou fazer semana que vem e na outra, eu vou falar sobre o que fazer em 2025 na sua carteira de investimentos. Mas já quero adiantar que para quem quer uma carteira de renda fixa para 2025, tem a minha carteira do Renda Fixa Pro e para quem estiver nessa live, eu tenho uma promoção. Então, no site, você vai achar o Renda Fixa Pro por 12 de R$ 99,00, né? R$ 99,00 por mês. Para você que está aqui na minha live, vai ser 12
de R$ 69. Olha, um mega desconto, hein? Cupom para esse desconto, para acessar esse desconto é YouTube, ok? Cupom YouTube. Qual é a chave do Renda Fixa Pro? Qual é a grande diferença do Renda Fixa Pro, Marília? Por que você está aqui? Qual o seu diferencial? A grande diferença do Renda Fixa Pro é a gestão ativa. Como assim? Na renda fixa, você tem 3 tipos de títulos e cada um desses 3 tipos se comportam de uma maneira totalmente diferente dado o cenário econômico. Então, tem título que quando as taxas de juros sobem, ele dá prejuízo para quem vender antecipadamente. E tem títulos que se beneficiam de uma taxa de juros mais alta. Então, o que o Renda Fixa Pro faz? Ele escolhe os melhores títulos para o melhor momento econômico. Dessa forma, com gestão ativa, você aumenta o potencial de retorno da sua carteira de renda fixa. Você sendo mais ativo na sua carteira de renda fixa, você aumenta o potencial. Então, se eu fosse você, eu aproveitava a promoção de 2025 para estar no Renda Fixa Pro comigo. E lembrando que no Renda Fixa Pro a gente tem também lista dos bancos que eu recomendo ou dos bancos que eu não gosto. São mais de 40 bancos e os mais conhecidos estão todos lá nessa lista com análise se eu gosto ou não gosto. E também eu analiso emissões de CRIs, CRAS e debêntures, falando também se eu gosto, se eu investiria ou não. Então é um produto bem completo que eu acho que vai te ajudar a investir melhor em renda fixa e o link tá aqui na minha tela. E é isso, pessoal. Semana que vem, então, temos mais uma live, tá? Onde eu vou falar quais os melhores investimentos em renda fixa para 2025 e eu espero você a semana que vem. Muito obrigada a todos que acompanharam, não esquece de dar o like e até a semana que vem.